Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre renda variável. Quais são seus principais investimentos e as suas características. Então, como hoje tem bastante conteúdo, vamos lá! Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é muito importante porque ajuda o canal a crescer, pois o YouTube recomenda para outras pessoas esse vídeo. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Daniel Antonieto, especialista em investimentos certificado pela Ambima. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você sobre a renda variável. Eu espero que esse conteúdo seja muito útil para você, pois o investimento é algo muito necessário nas nossas vidas. Se você quer ter tranquilidade e liberdade financeira no futuro, é necessário fazer com que o seu dinheiro gere mais dinheiro para você mesmo, e não que somente você trabalhe pelo dinheiro. Agora que eu falei para você o porquê você tem que investir, você me pergunta, ok, eu quero investir, mas aonde eu invisto? Bom, nós temos duas divisões no mundo dos investimentos. Nós temos a renda fixa e a renda variável. A renda fixa, caso você não conheça, eu já fiz um vídeo, tá aqui em cima no card, é só você clicar. Mas resumindo para você, a renda fixa é quando você empresta o dinheiro ou para o governo ou para uma instituição financeira e ela vai te pagar com juros. Mas na renda variável não é bem assim. Na renda variável, nós não emprestamos o dinheiro para uma instituição e muito menos nós temos uma garantia da nossa rentabilidade. A gente investe hoje na renda variável, mas a gente não sabe quanto que vai estar valendo amanhã, muito menos daqui 2, 10, 15 anos. A renda variável, antigamente no Brasil, ela pagava muito bem. Quando a Selic se encontrava aí 10, 15% ao ano, era muito fácil a gente encontrar investimentos que pagavam 15, 20% ao ano sem fazer nenhum esforço. Mas, recentemente, a Selic tem caído muito, e no momento que eu gravo esse vídeo, a Selic se encontra entre 2 e 3%, o que faz com que a renda fixa como um todo pague muito menos do que ela pagava antigamente. E quando eu digo antigamente, não é tanto tempo assim, é algo como 5, 6 anos atrás a Selic se encontrava 15, 20% ao ano. Então, com a Selic muito alta, era muito mais fácil você conseguir boas rentabilidades sem correr risco através da renda fixa. Mas com a redução da taxa Selic, se você quer ter uma rentabilidade no mínimo aceitável, razoável, você tem que investir um pouco em renda variável, pois aí sim você tem maiores chances de ter rentabilidades superiores do que você já tem atualmente. E para você poder investir na renda variável, eu vou te ensinar sobre os 3 principais investimentos. O primeiro deles, e mais comum, são as ações. Ações, basicamente, são pequenos pedaços de uma empresa. Então, quando você compra uma ação do Itaú, você é dono de uma pequena parte do Itaú, mas você é dono. E, como dono, você tem direito a ganhar parte dos lucros, que é o que nós chamamos de dividendos. Então, se uma empresa que você é acionista, ela teve lucro e ela decidiu repassar esse lucro para os seus donos, os seus acionistas, todos os acionistas vão receber uma parte desse lucro. Claro, uma parte proporcional ao número de ações que cada pessoa tem. Então, se o Itaú S.A. decidiu repassar o lucro para os acionistas, você vai receber através dos dividendos ou através dos juros sobre capital próprio. Outra forma de você lucrar com as ações é através da negociação no mercado secundário. Ou seja, é basicamente quando você compra e vende as ações. Então, se você comprou uma ação a R$10 e daqui 2 anos vendeu ela por 13, legal, você teve aí 30% de lucro. Mas se você comprou essa ação por R$10 e daqui 1 ano você vendeu por 8, infelizmente você perdeu 20% do seu capital investido. Então, isso que são as ações. Você pode lucrar através da compra e venda das ações e também ganha dinheiro através dos dividendos e juros sobre capital próprio. Em segundo, nós temos os fundos de investimento imobiliário, ou somente os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são fundos que gerenciam ativos do mercado imobiliário. Podem ser ativos financeiros, como as LCIs e os CRIs, e também podem ser os ativos físicos, como hotéis, galpões logísticos e shopping centers. Então, um fundo imobiliário, se no caso dos ativos físicos, ele vai pegar o imóvel, por exemplo, um shopping center, ele vai locar para lojistas e para pessoas e para outras empresas, e o lucro que ele tiver, 95% desse lucro ele é obrigado a repassar para os cotistas. Então os fundos imobiliários são uma bela opção para você que está procurando uma renda mensal, pois todo mês um fundo imobiliário, se ele teve lucro, ele é obrigado a passar 95% para os seus cotistas. E por último, nós temos os ETFs, ou os Exchange Traded Funds. Os ETFs são simplesmente fundos de investimento que vão replicar índices. Então, existe um ETF que replica o Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa. Existe o ETF que vai replicar o rendimento do S&P 500, que é o índice da bolsa americana. Existe o ETF que vai replicar os small caps, que são as empresas de pequeno porte. Existe um ETF que vai replicar o índice das empresas com governança corporativa. Enfim, existem vários.
Ou seja, se você não quer investir em determinadas ações, mas sim você quer investir em um índice, você pode investir através de um ETF. Um exemplo para você. Você tem uma expectativa que a Bolsa Brasileira vai subir, mas você não sabe se é a Vale, você não sabe se é a Petrobras, você não sabe se é o Magazine Luiza que vai subir, mas você acha que o Ibovespa vai valorizar. Então, se você não quer ou não sabe em qual empresa investir, você pode comprar um ETF, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que replica o índice Ibovespa, e se o índice Ibovespa valorizou 2%, esse ETF vai valorizar um valor muito próximo desses 2%. Ok, agora que você viu quais são os principais investimentos da renda variável, você me pergunta, tá, mas vale a pena investir na renda variável? Será que vale a pena correr o risco ao invés de simplesmente investir no Tesouro Direto ou investir em um CDB que é garantido pela FGC? A resposta é vale sim, porque no longo prazo há uma forte tendência da renda variável render muito mais do que a renda fixa. Antigamente, quando a Selic valia 15% ao ano, era um pouco mais complicado, porque para você escolher uma ação, ela tinha que render mais do que os 15% da taxa Selic, senão não valia a pena. Mas atualmente, com a taxa Selic valendo 2, 3%, você encontrar uma ação que valorize 4, 5, você já está no lucro. Então, se você comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário que renda aí 6, 7% ao ano, já está rendendo mais que a taxa Selic e já está rendendo muito mais do que muitos títulos da renda fixa. Então, olhando especialmente no longo prazo, os ativos da renda variável tendem sim a render muito mais do que na renda fixa. Outra pergunta que eu recebo é sobre pouco dinheiro. Dá para investir na renda variável com pouco dinheiro? A resposta é sim, você pode. Facilmente você encontra na bolsa boas empresas que possuem um valor muito baixo para você comprar. Um exemplo, não é uma recomendação de investimento, mas é um exemplo, é a Itaú SA, cujo ticket na bolsa é ITSA4. No momento que eu gravo esse vídeo, o valor do Itaú SA é aproximadamente R$ 9, 10 reais. Então, se você tem aí 100, R$1.000 para investir, você pode escolher várias ações do Itaú SA, por exemplo. E assim você entra na renda variável e você pode lucrar com os dividendos que essa empresa pode te dar e também pode lucrar com a compra e venda desse ativo. Antes de terminar esse vídeo, eu quero passar para você aqui 3 dicas que eu gostaria de ter escutado lá atrás quando eu comecei a investir. A primeira delas é não invista com medo. Porque quando você entra na renda variável com medo e você vê o seu dinheiro cair e desvalorizar, você vai vender. Na primeira crisezinha que aparecer, você vai vender as suas ações, os seus fundos imobiliários e você vai arcar com o seu prejuízo. Então, para você entrar na renda variável, entre com tranquilidade, entre com frieza, porque se você está muito ansioso, se você está com medo, você vai cometer erros e esses erros vão gerar prejuízo para você. A segunda dica é não entrar com todo o seu capital. Se você está começando agora, você não tem tanto conhecimento sobre as ações, sobre fundos imobiliários, sobre como é que funciona. Então é muito provável que você vá cometer erros no começo. E é muito bom cometer erro no começo, porque no começo a gente não tem tanto dinheiro. Então você erra e perde pouco dinheiro. É muito melhor do que você ficar acertando agora e lá na frente você tem 100, 500 mil reais e você faz um erro que compromete 30% do seu patrimônio. No começo, é muito provável que você vai errar. Então, comece devagar. Coloque aí 100, 500 reais e lide com a ansiedade de você ver, minha empresa subiu 10% nessa semana, minha empresa caiu 3% hoje. Então, coloque pouco dinheiro para aos poucos você ir se ambientando de como funciona a renda variável, para daí sim você poder entrar com um capital um pouco maior. E por último, foque no longo prazo. Quando você investe na renda variável, você tem que ter como objetivo o longo prazo. Quando eu digo isso, eu quero dizer 5, 10, 15, 20 anos. Por que isso? Porque as empresas, especialmente no caso das ações, as ações elas valorizam de acordo com o lucro da empresa. Então, se uma empresa nos últimos 15 anos só aumentou o seu lucro, com certeza o preço das ações dessa mesma empresa também aumentou nesses 15 anos. Então, no longo prazo, as ações são o lucro das empresas, mas no curto prazo não é somente o lucro das empresas. Especialmente no Brasil, a renda variável ela é muito afetada no curto prazo com relação à política e à economia. Então, a fala do presidente pode derrubar a bolsa. O presidente dos Estados Unidos não se dá bem com o presidente chinês, pode derrubar a bolsa por um pequeno período. O ministro tal foi demitido, a bolsa pode cair. Mas isso não significa que as empresas da bolsa realmente valem menos, que o seu valor, que é diferente do preço, diminuiu simplesmente porque um ministro saiu, simplesmente porque um novo escândalo de corrupção apareceu no Brasil. Então pense sempre no longo prazo, porque se você está colocando o seu dinheiro em ações, ou fundos imobiliários, ou ETFs para o curto prazo, é muito provável que aconteçam coisas imprevisíveis que você não tinha ideia que poderiam acontecer, que poderiam influenciar o mundo do mercado financeiro e com isso você possa sair com prejuízo.
Então, quando você investir na renda variável, coloque um horizonte de investimento longo, para daí sim as empresas boas, as empresas que dão lucro, possam crescer e valorizar as suas ações. Bom, pessoal, é isso nesse vídeo. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham compreendido como é que funciona a renda variável, seus investimentos, que vocês tenham aprendido também um pouco com as dicas que eu passei para vocês. Se tem alguma dúvida, já sabe, deixa aqui nos comentários ou pergunta para mim lá no Instagram que eu faço questão de responder para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.